Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Nutrir Gerações. Eu estou muito feliz em começar esse projeto que tem o intuito de a gente trazer informação de qualidade desde o momento do preparo da gestação até ali a fase dos 2 anos de vida, onde a gente sabe que esse preparo ele vai impactar a primeira, a segunda e a terceira geração. Então, quando a gente tem uma nutrição desde o momento ali da fertilidade, gestação, a gente nutre esse bebê e a gente traz realmente a prevenção aí de doenças futuras a longo prazo. Hoje eu estou com uma convidada super especial, que eu falei que ela tinha que vir para inaugurar, né, o primeiro episódio do podcast, aproveitando o tema no mês que a gente está do Agosto Dourado, para a gente falar um pouquinho sobre a amamentação. E hoje vai estar a Estelita aqui conversando com a gente, é uma parceira de muitos anos. Obrigada, Dayana. E é um prazer poder estar aí iniciando esse projeto que tão especial e que eu sei que é um propósito muito bacana, que tem o intuito de levar informação e para transformar realmente vidas, como você falou, né? Por uma, duas, três gerações. E é uma honra para mim poder estar aqui nesse primeiro episódio, compartilhando com você desse tema que é tão especial, né? Que é a amamentação, que é o que me faz brilhar os olhos de verdade. Com certeza. Fala um pouquinho, assim, quanto tempo que você trabalha, sobre o seu trabalho como consultora. É, Estelita foi minha consultora, né? Então, eu sou suspeita para falar do seu trabalho. eu comecei a trabalhar com amamentação a partir da minha experiência pessoal, minha vivência de amamentação de Rebeca, minha primeira filha. Eu já era enfermeira, eu trabalhava em sala de parto, era enfermeira obstétrica. E eu nem sonhava, nem imaginava que a amamentação seria tão desafiadora quanto foi. Afinal, eu fazia aquilo todo dia, né? Colocava o bebê no peito todo dia. E quando Rebeca nasceu, eu não consegui, inicialmente, ter uma amamentação bem-sucedida como eu esperava. Eu imaginava que o desejo que eu tinha, eu sempre quis muito amamentar, sabe? Eu sonhava em ser mãe, eu sonhava em amamentar. E a frustração de ter Rebeca ter nascido e eu não conseguir aquilo que eu não imaginava que pudesse ser desafiador, foi muito grande. Então, foi um desafio que me impulsionou de fato a querer compreender o porquê de que eu passei por aquilo. Eu achava que por ser da área da saúde eu não teria dificuldade. E foi esse o meu maior impulsionador. E eu creio que um propósito também, né? Tudo é um propósito. Para que eu buscasse ali conhecimento técnico para conseguir auxiliar as pessoas que estivessem vivendo aquilo que eu vivi. E que no momento da minha vivência, a Rebeca tem 14 anos, eu não tive tanto apoio profissional. Eu tive muito apoio familiar, meu esposo, mas um profissional que conseguisse me auxiliar diretamente ali, entendendo qual era a dificuldade de forma assertiva, eu não tive. É, e hoje eu compreendo o quanto isso faz diferença. Então, há 14 anos, vivi essa experiência. Quando a Rebeca tinha mais ou menos 1 ano e meio, dois, eu comecei a trabalhar ajudando pessoas de forma informal. A prima, uma amiga, mas mais ou menos em meados de 2014, 2013, que eu fiz a primeira formação de consultoria em amamentação. E de lá para cá eu venho tentando cada vez mais me qualificar, tá trazendo aí atualização. E ano passado a Dayana acompanhou, né? Foi uma jornada assim intensa, de muito estudo. Era um sonho que eu tinha é, de conseguir alcançar a certificação, que é a certificação de consultor em lactação. Nós não temos a profissão reconhecida, regulamentada no Brasil. O órgão é internacional, é americano. E eu sonhava em conseguir alcançar, né, fazer essa prova, ter esse título para agregar, mas principalmente eu entendia que o caminho que eu trilhasse para conseguir chegar até a prova iria me fazer crescer muito de forma profissional. E ano passado eu consegui, né, me candidatei à prova, consegui fazer a prova e consegui a certificação, a aprovação e o título de consultor em lactação, consultor internacional em lactação. Então é uma jornada aí de quantos anos? 2012, 2013, de modo informal, De desde 10 a 2010, 12 11, anos, né? né? Mais de 10 Mas anos. hoje a minha atuação é mais direcionada para a amamentação, de modo que eu assisto as mulheres desde a gestação, né, com a educação perinatal, os cursos, e após o nascimento do neném,
direcionando ali para as dificuldades, prevenção de complicações, até ali introdução à introdução alimentar, até retorno ao trabalho, Isso. desmame. Então, a gente consegue estar aí acompanhando e abraçando essa família desde o momento da gestação até quando chega o tempo de encerrar essa jornada. E o quanto é importante, né, quando a gente fala assim sobre o aleitamento materno, a gente entender também os passos que a gente precisa percorrer para ter sucesso. Às vezes fica muito assim romantizado, né, essa questão. As pessoas focam tanto ali na gestação e acabam esquecendo de se preparar para essa outra fase que é do puerpério, que é muito importante, mas que a gente precisa estar preparado para ter essa condução o mais leve possível, acompanhado de profissionais, porque de fato impacta muito quando a gente não tem, né? Às vezes, quando a gente não tem segurança, o que a família vai falar vai influenciar, o que o outro vai falar vai influenciar, porque é um momento que a gente fica muito vulnerável E a essas fragilizado, né? opiniões, né? Então, quando a gente faz. E aí era exatamente o que eu já ia perguntar, pensando nessas mulheres, né? Assim, desde a gestação, o que é que essas futuras mamães elas devem fazer ali pensando na amamentação antes mesmo do bebê nascer, né? É possível se preparar, existem muitos mitos na internet, né? De cuidados, de preparos que devem ser feitos ali na gestação, mas o que é que realmente assim elas devem saber? O que é importante? É, eu acredito que, como em qualquer outra área da nossa vida, e aí pensando na chegada de um bebê, que é algo tão único, né? E a gente sabe que a gente começa, eu digo, quando a gente engravida, a gente mergulha num universo desconhecido. Você começa ali a aprender, a buscar coisas, ver grávida em todo lugar. Então, é um universo que vai surgindo para a gente. E nessa construção, ao longo da gestação, não dá para a gente não colocar no meio de tudo isso, não pensar na amamentação. Como você falou, Dayana, a amamentação acontece ali no momento onde a gente está muito vulnerável, fragilizada, que é o puerpério. Então, além de estar no puerpério, eu ainda preciso amamentar. Então, entender que a amamentação é um processo que pode ser desafiador, mas que é um aprendizado para nós, é um aprendizado para o nosso bebê. O bebê não nasce sabendo mamar, ele vai aprender assim como nós, a gente não sabe, nós não sabemos, não nascemos sabendo amamentar, a gente vai aprender. E o acesso à informação, o entendimento de como funciona a produção do leite, o que é que eu posso esperar dos primeiros dias para que eu possa entender se está tudo ok, se está acontecendo tudo dentro do esperado, ter uma noção se as coisas estão caminhando de modo que eu precise buscar ajuda, o entendimento de que a dor não é normal, não é para sentir dor, não é Uhum. para fissurar. Então, eu acho que durante a gestação, o principal é a informação, de saber principalmente o que esperar nesses primeiros dias. E pensando em uma amamentação que possa ser prolongada, pensando em uma amamentação efetiva, entender também quais fatores podem estar ali sinalizando que as coisas não estão bem, principalmente em relação à produção de leite, em relação ao que é esperado desses primeiros dias. E aí eu acho que já desconstruir alguns mitos que estão relacionados a essa fase da gestação, em relação a preparo de mama, né? A gente ouve muito falar sobre que tem que preparar as mamas. Parece ser algo de um tempo atrás, mas a gente ainda ouve orientação de passar bucha vegetal no seio, orientação de usar pomada de lanolina para hidratar o mamilo a gestação toda. Ah, e se tem um mamilo que é mais curto, precisa fazer exercício, usar alguma coisa para estimular. Então, alguns mitos que existem ainda e que são propagados, inclusive por profissionais, eu acho que vale a pena ser desconstruído, porque a gente sabe que, e os estudos mostram, que em relação à produção de leite e à amamentação, o que precisa acontecer na fase de gestação, o meu corpo faz através dos hormônios da gestação e das modificações que acontecem ali na glândula, o meu Uhum. corpo está se preparando para produzir leite. E a fase um da lactação começa na gestação. Claro que existem algumas situações que a gente tem como fatores de risco aumentado para a produção de leite. E aí, nesses casos específicos, a gente acompanha a paciente desde a gestação. Mas, de modo geral, pensando em o que é que eu preciso para amamentar, em relação à mama, o corpo é quem vai fazer.
a informação de entender o que é que acontece no meu corpo e o que é que eu espero dos primeiros dias é que vai ser a diferença para quando você tiver, Uhum. a mulher estiver vivenciando aquele E processo. você falando isso, né? E como ele está presente. Essa semana mesmo eu Hum, recebi uma paciente com isso, que tinha uma sensibilidade, já estava sentindo essa sensibilidade no seio e tinha sido orientada a passar a pomadinha ali para fazer hidratação, né? E perguntando se tinha mais alguma coisa, porque tinham sugerido passar a bucha, usar, por exemplo, o absorvente, né, para para proteger, proteger o seio, e a gente sabe que isso aí pode trazer impactos e até atrapalhar na até realidade, né? atrapalhar. Principalmente, o que a gente ouve de modo mais comum é o uso da lanolina, né? A lanolina tem um potencial hidratante bom. Então, se eu uso a lanolina por um período ali mais extenso durante a gestação, aquela pele pode ficar mais hiperidratada, mais fininha, mais suscetível a romper ali na hora da mamada. Não que vai romper, vai causar problema, mas fica mais suscetível. E dentre as modificações que eu falei que ocorrem durante a gestação, dentre elas, a gente tem uma hidratação que o nosso próprio corpo faz através da liberação de uma secreção que tem ali na areola, nas glândulas areolares, nos tubérculos de Montgomery. E aí, essa hidratação que a gente precisa ter, o nosso próprio corpo faz. Se eu uso produtos, eu até acabo removendo, ou inibindo não, mas removendo ou diminuindo a ação dessa secreção que é natural do meu próprio corpo. Então, eu penso que não usar seja o melhor caminho, Uhum. principalmente durante a gestação. Isso essa questão é tão importante, como você falou, assim, a questão do preparo, né? Então, quando a gente pensa o que é que essas futuras mamães devem fazer, é se informar. Eu Se lembro informa. que eu sou consultora de amamentação por formação, né? Embora não atue. E quanto foi importante para mim fazer o curso com você de amamentação, porque Sim, ali eu estava no papel de mãe, né? E aí, quando você tem esse preparo, você consegue entender quais são as fases, o que é que você vai esperar do bebê, o que é que você vai esperar fisiologicamente, né? Então, a gente tem um número normalmente que a gente faz ali nos primeiros dias, né? De diurese, de isso. evacuações que são esperadas, da coloração dessas fezes, de sinais de hidratação, que isso fez toda a diferença para eu entender que estava sendo suficiente, né? E até trazer Então, autoconfiança, né, ali no isso, processo. Em meio exatamente. aos palpites ali das pessoas que muitas vezes estão como rede de apoio, mas por não ter o conhecimento, Uhum, se você já se encontra ali vulnerável, insegura, e dependendo do que se ouve, a gente mina a nossa confiança, né? Se você não está segura do que, e crendo no processo que você está vivendo e nas observações que você consegue ir fazendo do processo, a gente fica mais suscetível a desistir, a achar que as coisas não estão indo bem, ou até uhum. mesmo aumentar a nossa insegurança mesmo, né? Perfeito. E assim, em relação à questão, como você falou, né, a primeira fase da lactação, né, que é a lactogênese, ela acontece ali na gestação. Então, além da informação, o que a gente precisa de fato é nutrir o nosso corpo, né? Então, a gente sabe hoje que existem sim nutrientes que eles vão auxiliar na produção de leite no sentido de fazer com que esse aumento, né, da formação das glândulas, esse processo de preparação, ele seja feito de forma mais efetiva, Sim, né? Então, o próprio zinco, a deficiência de ferro que ali pode impactar. algumas Então, o vitaminas. quanto a gente ter um preparo de informação, pensando ali na nutrição, quando a gente nutre, pensando no bebê, mas a gente também nutre nesse sentido, né? De você estar Sim. completa realmente e mais É o melhor preparada aporte, né, mesmo, né? para o nosso Isso, corpo, que ali agora vai precisar até de uma demanda maior, energética e de nutrientes para uhum, conseguir ali estar é, produzindo e nutrindo o nosso bebê. Então, essa exatamente. E nutrição tem, desde a gestação faz muita diferença. com certeza, e tem algumas situações, que até você citou, e tem algumas situações que a gente precisa acompanhar desde a gestação. Então, não sei se você lembra que eu tive diabetes gestacional, e Lembro. eu sei que diabetes gestacional é uma condição, né? Que a gente Uhum. acompanha desde a gestação. Aí fala um pouquinho assim, qual é o trabalho que pode ser feito, porque o que é que acontece? O diabetes gestacional, ele pode ter um impacto na produção de leite, isso é uma questão, pela questão da insulina Isso. ali atrapalhar esse processo de lactogênese, dessa saída do leite, A né, pela lactogênese 2. 2. Mas aquelas mulheres também que estão, que têm diabetes gestacional, pelo risco de hipoglicemia, né, elas podem acabar entrando na fórmula que não é tão interessante, já por esse medo. Então, existe também um trabalho da consultoria antes disso, né? Se preparando ali a Sim. mulher. Quando eu me referi a alguns fatores de risco para amamentação e produção de leite,
Diabetes gestacional é um deles, como a Dayana colocou, né? Pode trazer ali um atraso na descida do leite, na lactogênese 2. É, e aí, assim como diabetes, outros fatores, como, por exemplo, mulheres que têm cirurgia de redução de mama, mulheres pós-bariátrica, é, e um hipotireoidismo descompensado. Então, as mulheres que têm algum desses fatores, ter o acompanhamento e a vinculação com a consultora antes do bebê nascer, faz diferença, porque a gente consegue trabalhar ali de forma preventiva, e a depender de cada caso, a gente consegue até traçar estratégias, ou de forma prática, ou de forma em diálogo ali, preparando aquela família para possíveis necessidades, para atuar de forma precoce após o nascimento, pensando no diabetes gestacional, Até mesmo o plano de parto, né, Xerita? incluído o plano de parto, aí vem a hora de ouro, os estímulos precoces, o entendimento das primeiras horas do bebê, aquela reserva que o bebê tem, o que de fato é uma hipoglicemia, quando realmente é, quando não é, quando se faz necessário uma complementação do bebê por uma hipoglicemia. E que entender também que são as exceções, né? Não é todo bebê, mãe de mulher diabética que tem diabetes gestacional que vai apresentar. Então, a gente tem riscos aumentados, mas não necessariamente o problema. E em alguma dessas situações, uma estratégia que a gente pode trabalhar e que é pouco falado ainda é a coleta do colostro durante a gestação. Para mulheres que se enquadram dentro do que é tido como Seguro, né? seguro, uma gestação de risco habitual, a gente pode trabalhar e iniciar a coleta do colostro durante a gestação e armazenar para que, se possível, se necessário, ali após o nascimento, a gente utilizar aquele colostro, evitando assim o uso precoce de fórmula. Uhum. Então, embora seja algo pouco falado, aqui na nossa realidade, é uma prática que a gente tem até evidência trazendo uma segurança sobre isso. Então, Uhum. a gente poderia, inclusive, evitar, muitas vezes, do uso de uma fórmula, porque a gente sabe que uma quantidade pequena de colostro pode evitar ali o uso precoce de fórmula ou até evitar que o bebê venha apresentar um quadro de hipoglicemia. Então, acho que se a gente for pensar, o ideal é que dentro ali dos planos ali do pré-natal, né, a gestante também inclua A consulta pré-natal de a consulta amamentação. pré-natal de amamentação, porque isso vai ser fundamental para a gente conseguir direcionar tudo isso. E só reiterando, assim, quando a gente vai pensar de cuidados especiais com o seu durante a gestação, qual o conselho que você daria? Existe um cuidado especial ou não? É, Durante a gestação, o que eu aconselho é que observe as mamas, alguns sinais, algumas modificações que ocorrem nas nossas mamas durante a gestação são esperadas. Um aumento da mama, por mais que seja mais discreto, tem paciente que diz, aumentou ali no começo, parece que deu uma murchada e depois aumentou de novo, mas o escurecimento de areola, o surgimento daquelas glândulazinhas na areola, tudo isso nos indicam modificações que são esperadas que aconteçam e que está tudo bem. Em relação a cuidado prático com a mama, eu oriento que, principalmente no finalzinho da gestação, nas últimas semanas, evite o uso de sabonete, de loção nessa região de areola e mamilo, justamente para que a proteção, aquela secreção do nosso corpo consiga ali estar agindo na forma de hidratação e é também um atrativo para o bebê ali no momento do nascimento. Então, a gente evita até o uso de produto para não ressecar e remover essa proteção natural. E além da informação, né? A informação do que esperar dos primeiros dias. Na busca aí, incluindo no enxoval, eu acredito que o uso de. O uso não, a busca por um sutiã que seja confortável. A gente vê muito sutiã lindo, com renda, com bojo, de amamentação, mas pensa no conforto. Quando a gente vai amamentar, a gente quer conforto, principalmente nesses primeiros dias. E ali nos primeiros dias após o nascimento, pela apojadura, a descida do leite, a gente geralmente tem um aumento no tamanho, no volume da mama, né? Então, ter um sutiã que não fique tão justinho, e aí o sutiã a gente vai comprar ainda na gravidez, não vai comprar depois que o neném nascer. Então, é algo que você pensa durante a gestação mesmo. Então, pelo menos uma peça de sutiã com um tamanho um pouco maior, alças largas que possam dar uma boa sustentação, conforto, evitar sutiã com bojo, com muita renda, porque embora fique bonitinho na prática,
eu Não é acho tão que interessante. não é tão interessante. E cuidado prático em si, não vejo necessidade de Uhum. exercício, de uso de loção, de uso de pomada. Perfeito. E aí chegou o bebê. A gente falou muito aqui da hora ouro, né? Quando a gente fala. A gente sabe que a hora ouro é muito importante. Eu vou você falar um pouquinho mais a importância dele. E uma coisa também, assim, se existe essa hora ouro, por exemplo, só acontece no parto normal ou se é independente do tipo de parto, né? Como é que a gente estabelece né, essa comunicação ali por essa vontade também, porque eu percebo às vezes que existe a dúvida das mães em relação a essa diferença, né? Ah, Em meu relação à parto via vai de ser parto, né? a via de parto, se isso vai impactar na hora ouro ou não, não teria. É, independente de qual seja a via de parto, a hora de ouro é um benefício para a mãe e para o bebê, mas é um direito do bebê. A gente sabe que os impactos positivos que ser respeitado esse momento da primeira hora do nascimento, eles vão ser também a longo prazo. Então, independente de ser um parto por via vaginal ou uma cesárea, essa hora de ouro ela pode e deve ser preservada. E aí essa comunicação precisa acontecer antes, porque depende da equipe que está ali assistindo. E muitas vezes você não busca aquilo ou não solicita por não conhecer. Então, mais uma vez, entra a informação, a importância do acesso à informação. A partir da informação, do entendimento da importância dessa hora de ouro na vida do bebê, a gente pode trazer, desencadear em nós o desejo por ter aquilo acontecendo. E aí, através de um plano de parto, através do diálogo com sua médica ou seu médico durante uma consulta pré-natal, se é uma família que vai contratar um pediatra para fazer a assistência, já dialoga aquilo com o pediatra, se não vai contratar, mas já sabe quem é o pediatra que faz parte da equipe do seu profissional que assiste. Faz uma consulta com o pediatra antes, conversa sobre, para sentir se está ali alinhado com o que você deseja, o que você busca. E aí entender o benefício da hora de ouro só vai vir a partir da informação mesmo, do acesso à informação. Então, além da amamentação, além de ser benéfico para a amamentação, esse contato do bebê com o nosso corpo ali, a partir da hora da saída do útero para o meio ambiente, para o ambiente fora do útero, né, extraútero, vai trazer outros benefícios como ajudar a regular a frequência respiratória, ajudar a regular a frequência cardíaca, regular a temperatura do bebê, nosso corpo, através do contato pele a pele, pode ajudar na regulação dessa temperatura. A amamentação é favorecida, a gente tem uma maior liberação de ocitocina no pós-parto. Porque imagina, nasceu, está aqui comigo. Isso independe da via de nascimento. Então, visto a importância que é e os benefícios que essa hora de ouro traz, buscar fazer com que isso possa acontecer de maneira respeitosa faz diferença, sim, na saúde do binômio, né? E para a Uhum. amamentação também tem seus benefícios. Se a Pode gente vai falar aqui favorecer sobre os benefícios da amamentação, a gente passaria a a tarde tarde inteira, inteira. né? A gente sabe que os benefícios é para a mãe, é para o bebê, né? Então a gente realmente. E essa hora ela faz toda a diferença. Então, assim, eu tive uma via de parto cesáreo, né? E tive a hora ouro, e tive tudo respeitado. É lógico que se tem uma situação de complicação no bebê, Sim, né? A claro. gente. Qualquer Tirar intercorrência justifica, essa né? exceção, mas fora isso, o ideal, de fato, isso aconteça porque isso vai, inclusive, mediar as outras fases, né? Isso. Posteriores ali na gestação. E uma coisa também que eu acho muito importante, que eu queria que você citasse, é a importância da família. E qual é a importância da família ali na amamentação? E como é importante também o emocional dessa mãe, porque eu percebo que isso também traz muito impacto. Eu acredito que na sua prática Sim. você consiga ver que às vezes as mães ficam muito preocupadas assim, eu tenho que produzir muito leite, e sempre quando vem para mim, "Não, olha, eu quero produzir muito leite. Tem alguma coisa aí para tomar, para poder, né? E a gente sabe que quando a gente vai olhar ali para o que de fato impacta na produção de leite, são outras questões, né? Mas antes de eu falar quais são essas questões, eu queria que você falasse também sobre a importância disso, né? Tanto do emocional da mãe, que a gente sabe que fica muito fragilizado nessa fase, né? Como também a importância do apoio familiar, da família também
está de acordo ali com a vontade e o desejo dessa mãe. Sim. Você veja, Dayana, que a gente sempre volta um pouco ali para o entendimento da importância da informação. Imagina você começar a vivenciar uma coisa nova. A amamentação, pelo menos quando é o primeiro filho, a gente não sabe muito ali o que esperar. É uma coisa nova, você não sabe muito bem como é que as coisas acontecem ali. E aí, se eu tenho acesso, se eu estudo um pouco, se eu procuro ter um pouco de entendimento, me dá um norte. Não está 100% pronta, mas me norteia. É, e aí, ter esse norte antes de que a amamentação comece de fato a acontecer, vai favorecer porque, em meio à vivência do processo, você consegue estar ali pelo menos entendendo se as coisas estão acontecendo como deveria. E aí, quando a gente pensa nessa busca de informação e no agregar dessas informações durante a gestação, trazer para junto a família. Por exemplo, em um curso, como a gente fez lá de amamentação, ter o parceiro junto, aí se é quem vai ficar comigo é minha mãe, que seja quem for, faz participar. Não dá para participar, faz um resuminho das anotações, senta um momento, faz uma chamada online se mora longe e conversa, dialoga sobre, porque muitas vezes é, é por falta de conhecimento. Então, a minha mãe, o que minha mãe vivenciou e o que minha mãe tem de construção, a sua mãe e as pessoas de uma geração anterior, é diferente do que a gente, muitas coisas são diferentes do que a gente tem hoje como o que é a forma mais adequada de conduzir. Então, não é por má vontade, não é porque eu quero atrapalhar, é porque muitas vezes é de uma vivência diferente. E aí, e trazer todo mundo para esse entendimento, tá todo mundo alinhado, eu acho que faz diferença. Dialogar antes sobre questões que você não gostaria que acontecesse. Eu acho que se a gente consegue, a gente pode falar tudo a qualquer pessoa, se a gente souber falar a hora de falar e a forma de falar. Então, eu acho que a sutileza, a gentileza no diálogo consegue fazer com que o processo se construa melhor. Mas é de fundamental importância que essa família esteja alinhada com o que a gente vem construindo nesse processo, entendendo que essa busca de informação e o acesso à informação está acontecendo. Então, trazer isso para quem vai estar junto com a gente também. Eu acho que é importante. Com certeza, e a gente vê que é uma coisa que impacta muito, né? Tanto o emocional da mãe, porque a gente sabe que isso vai impactar na produção, no momento da pega, né? Em toda essa fase. Assim como a família também, ela apoiar isso, né? Porque às vezes você sai muito ali, fica sem segurança, e cada um fala uma coisa diferente, né? E isso acaba não atrapalhando mesmo ali, esse período. Quando a gente pensa assim, quais são os principais fatores que vão identificar que essa amamentação, talvez ela precise ali de algum auxílio profissional? Quais são os sinais que a mãe ela deve observar? Nossa, realmente eu preciso chamar a consultora de amamentação para avaliar ali o meu bebê, né, numa situação assim que tenha dúvidas, porque às vezes o bebê tá ótimo, mas a mãe tem a sensação, De que algo nossa, não está bem, né? que não estou produzindo leite, não está suficiente, principalmente quando passa a fase da pojadura, que, né, essas 80% praticamente do leite materno é produzido enquanto a criança está amamentando, depois que a gente entra nessa fase ali de estabilização, né, nesse leite mais Uhum. maduro que a gente fala, mas o quanto que isso a gente vai entender que, nossa, mas realmente aqui é uma coisa que eu preciso observar e eu estou precisando ali de uma ajuda profissional. De fato, tem alguma coisa que não está fluindo bem. Quais são os principais sinais, né, para Sim. essa mãe? A princípio, pensando ali de forma precoce, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que a amamentação ela não é para causar nenhuma lesão, não é para machucar. A gente fala muito assim que a amamentação não é para causar dor. Mas qual será o entendimento que aquela mulher tem de dor? O quanto será a sensibilidade daquela mulher, o limiar de dor? Então, eu já atendi paciente que não referia tanta dor, mas que quando eu ia lá olhar tinha uma lesão considerável no mamilo, uma sensibilidade diminuída. Às vezes, uma mulher que fez uma cirurgia de mama e não consegue ter tanta percepção da dor, mas estava lá a ferida. Então, a princípio, entender que a amamentação, eu estou falando desde a maternidade, ali nos primeiros dias,
Não é pra gente sentir uma dor, aquela dor aguda que é agonizante, que faz a gente contrair. Se tem lesão, primeira coisa, com escoriação, tá machucando ali de alguma forma, alguma coisa não tá legal. Aí alguém pode olhar e dizer, olha, a boca tá de peixinho, tá tudo bem, pode continuar. É assim mesmo, depois caleja e passa. Não é para causar lesão. O que a literatura coloca é que para algumas mulheres uma sensibilidade aumentada por cerca de, em média, 15 a 18 dias pós-parto, ela é tolerável, pode existir. Mas existe uma diferença entre uma sensibilidade aumentada e dor aguda, uma dor que está de machucado mesmo. Então, lesão não é para existir em momento nenhum. Então, o primeiro ponto é esse, não é para causar fissura, escoriação, abrir um buraco no mamilo, nada disso. Às vezes acontece de estar tudo bem, a gente não está sentindo dor, conseguindo amamentar ali em livre demanda, parece estar tudo bem. E aí você tem a percepção de que, eu acho que meu bebê não sacia, tá mamando com muita frequência. Às vezes ali é daquela adaptação. Mas sempre que houver uma queixa de uma mãe, a gente precisa validar. A gente precisa ouvir e avaliar realmente se aquilo ali tem algo que sinalize para a gente que precisa de intervir, ou se eu posso simplesmente não, se eu posso acalmar, tranquilizar aquela mãe e mostrar para ela o que está acontecendo e para que ela possa se sentir mais tranquila. Às vezes acontece de estar tudo bem, o bebê não está ganhando peso dentro do esperado, às vezes ocorre de fato uma baixa produção. Então, pensando em produção, na maioria das vezes a gente vai conseguir ter alguma percepção quando chegar ali na consulta, né? O ideal, e aí quero frisar isso, é que a consulta com o pediatra ela aconteça na primeira semana de vida. Muitas vezes, ao receber a alta na maternidade, as famílias têm a orientação de dizer, marca a consulta para daqui a 15 dias. A primeira consulta com o bebê. E tá lá, se você pegar aquela cadernetinha do bebê do Ministério da Saúde, folhear lá na página que tem os registros do nascimento, os testes e as consultas, tem lá, consulta da primeira semana. Tem que ter uma consulta na primeira semana. Nessa primeira semana de vida, a gente avalia o percentual de perda de peso, que é normal que haja uma diminuição, mas tem um limite. E aí, sendo dessa forma precoce, na primeira semana, se eu identifico que tem alguma coisa me mostrando que esse bebê não está com uma boa ingesta, seja pela uma perda de peso que foi maior do que o esperado, mas antes de colocar o bebê na balança, eu preciso ver como é que está a mamada, se está sendo efetiva, se esse bebê está com as eliminações, como você falou, dentro do esperado, né? O xixi, o cocô, a transição do mecônio, né? Que é aquele cocô mais pretinho que acontece nos primeiros dias. Por volta do terceiro dia de vida, a gente já espera que haja uma modificação na coloração e no aspecto dessas fezes. Um bebê com 5 dias, ainda apresentando mecônio, já me sinaliza um alerta. Um bebê com 5 dias que está com a frequência de diurese diminuída, me sinaliza um alerta. Aí eu olho para vou avaliar uma amamentação, eu vejo um mamilo machucado, eu vejo um bebê que fica 1 hora e meia, horas a fim no peito, ou o intervalo entre uma mamada e outra muito curto. Isso já vai trazendo para nós um norte. E aí, quando a gente às vezes vai lá na pesagem, realmente perdeu um pouquinho além do esperado. Então, os ajustes que precisam acontecer não estão na balança, estão no manejo dessa amamentação, que a clínica já me sinalizou antes de eu colocar o bebê na balança. A gente confirma na balança. E é importante que as famílias tenham a orientação do que observar. Saindo da maternidade até ter a primeira consulta, o que é que me sinaliza que está tudo bem? Como é essa história do xixi? Como é que tem que ser o xixi? De forma clara, prática e fácil de entendimento. Como é essa história do cocô? O que é que eu tenho que observar? Como é que eu sei se meu bebê está saciado? Porque a gente não sabe. Eu digo que quem inventar um aparelho que meça ali o quanto tinha de leite antes e depois da mamada para a gente calcular quanto ingeriu, ia ficar rico, né? Não existe esse equipamento ainda. Mas tem como a gente orientar a família a observar durante a mamada se ela está sendo efetiva. Tem como eu orientar, olha, o xixizinho tem que ser assim, a frequência tem que ser essa. O cocô já está amarelinho, não está mais preto, são quantos dias de vida? Observa isso, até que chegue, se ocorrer da forma como deve ser, ao longo dessa primeira semana, esse bebê vai estar assistido por uma consulta, né? Então, assim, muitas vezes a fórmula ela é iniciada de forma precoce porque não existe essa atenção, né? Que às vezes acontece
até mesmo na maternidade, né, acontece já de ter a inseção. Então, eu percebo muito em casos de mulheres com diabetes gestacional ou com cirurgia cesárea ali eletiva, né? Então, Sim, já colocam mesmo sem esperar esse processo, que tem um sinal, avaliar realmente eles têm, tá tendo sinais de hipoglicemia, de fato, para inserir, né? Então, é importante a gente identificar de forma mais precoce para entender, porque a gente nem pode ir na linha de já colocar, que a gente sabe que não é interessante a gente já colocar, quanto mais a gente puder manter seu aleitamento materno, sim. melhor, mas também não pode ir na linha de deixar o Negligenciar, né? bebê desnutrir, né? Porque também a gente é uma linha muito tênue, tem mães que não Sim, quero de jeito nenhum sim, a fórmula e acabam deixando o bebê ali perder mais do que o esperado, né? Por essa resistência. Então, eu sempre costumo falar que a fórmula infantil, ela salva vidas também, sim, né? Então, mas a gente sabe que não existe nada comparado ao leite materno, né, em relação a todo o seu sistema imunológico. Então, a gente não tem como negar que o que é leite o melhor, materno, né? ele é o melhor. Mas a gente precisa entender em que momento utilizar isso, né, para que não utilize ali de uma forma Sim, que para que seja não haja uso, como é que eu posso falar? É desnecessário, né? desnecessário, uso inadequado mesmo. Então, Uhum. é bem-vinda quando necessário, né? E como você disse, salva vidas. É, e é importante também entender que não existe também a mulher, dependendo do tamanho do seio, vai produzir mais ou menos, ou se às vezes tem uma prótese ou fez uma redução de mama, a gente sabe que pode ter ali um impacto, mas que às vezes, né, você conduzindo isso Sim, bem, vai conseguir manter normalmente ali a amamentação. É, eu percebo muito essa angústia das mulheres também, que tem que estar produzindo muito. Então, assim, isso tem as fases, né? Isso está ali, assim, da amamentação que passa, né? Essa fase sim, da pojadura, essa outra fase, assim, que respeitar, né? Para ela entender. Então, precisa entender realmente de quando o bebê, como é que esse bebê fica após a mamada, né? Como é que você falou? Todos esses parâmetros, eu acredito, assim, que vai influenciar sim, nesse, nesse momento, né? Não é, tem que estar toda hora, assim, produzindo leite. Eu sempre falo que até a minha pojadura, eu li na literatura, né, que era tipo assim, nossa, você vai ter febre, calafrio, o e eu não peito tive, o peito é enorme, enorme, e eu não tive nada a disso. pojadura é mais Eu lembro sutil. que eu fui no banheiro e assim, eu vi o leite sair sozinho, né? Eu disse, nossa, acho que isso é a pojadura. Então, cada mulher ela é única, né? Eu acho que não é Sim, só, tipo assim, ficar buscando o volume, porque sim. a gente sabe que é, depois que passa essa fase inicial da pojadura, esse volume ele nem Vai vai ser acontecer. calibrado, né? Isso não vai acontecer para todas as mulheres. Tem algumas mulheres, de fato, que vai ter uma produção maior, e tem outras, né, que vai ter a Sim, produção que é suficiente que é o que a gente ali. precisa, né? O É, suficiente. exatamente. Precisa para o seu bebê. Mas é uma insegurança que é comum a todas as mães, né? A gente fica naquela insegurança de, nossa, quanto será? Será que está sendo suficiente? E eu acho que o lado bom e o lado ruim de ter a informação hoje tão fácil através da rede social, da internet, eu percebo que muitas vezes o excesso de informação e informação por todo lado e às vezes as informações não batem, pode fazer com que a gente fique mais insegura ou às vezes mais desnorteado. Então, já às vezes as pacientes, olha, não é incomum eu receber mensagem, estou no hospital, preciso de ajuda, por favor. Meu bebê nasceu ontem, eu não estou produzindo leite. Meu peito não está vazando. Poxa, não precisa. E aí volta mais uma vez lá ao entendimento do que esperar dos primeiros dias. Então, inclusive é uma coisa que eu sempre digo para as pacientes quando tenho esse contato na gestação, é que nesses primeiros dias, nas primeiras horas pós-parto, não é esperado que o nosso peito fique vazando leite, que fique maior, que precisa ter alguém lá espremendo meu peito para ver se está saindo leite. A descida do leite, que é a pojadura, o esperado é que ela aconteça em média 72 horas pós-parto. Segundo, terceiro dia pós-parto. 3 dias eu já estou em casa, não estou na maternidade. Então, não precisa criar uma expectativa de que eu tenho que ter o peito cheio vazando lá na maternidade. Na maternidade, o que você precisa é de apoio e de ajuda para colocar o bebê no peito de forma adequada. Lhe ensinar um posicionamento, uma boa pega. Se está inseguro, está doendo, pede ajuda, chama a equipe, mas não é esperado ter um volume abundante de leite. Esse aumento no volume de leite, ele chega ali com a pojadura.
E, por outro lado, passou-se ali 3, 4, 5, 6 dias pós-parto e a gente não percebe nenhum sinal de modificações na mama, nem o aumento, nem mais pesada. Não estou vendo que você percebeu, Dayana, ali um pouco do volume aumentado de leite. Isso já demanda uma necessidade de Avaliação. avaliação, porque o que era esperado acontecer não está acontecendo. Então, tem fatores que podem fazer com que a pós-jadura aconteça de forma tardia. Aí entra o diabetes gestacional, às vezes uma pós-jadura mais sutil, se é uma paciente que tem, por exemplo, um fator de risco aumentado, um histórico de síndrome de ovário policístico, uma redução de mama. Então, não existe uma receita de bolo para todo mundo, é dentro da individualidade de cada caso é que a gente vai Uhum. atuar de maneira mais direcionada, sabe? Eu sempre, quando eu mostro nas minhas consultas, né, na última consulta ali, que é o do preparo para o pós-parto, eu mostro o tamanho do estômago do bebê. E elas ficam sempre muito surpresas, porque elas, nossa, é Pequenininho. desse tamanho, é 3 a 5 ml que ele precisa, né? Então, ele já vem com essa reserva ali, né? Isso é Sim, muito importante, porque esse fluir nos primeiros dias, ele vai ser fundamental para esse processo após, né? sim. É, e aí daria para a gente falar muito, se eu falar ali do desmame em si, mas a gente pode, vai deixar esse assunto aí para outro dia para chegar. Mas é importante entender que essa amamentação ela vai ser importante. A gente fala ali exclusivo aos 6 meses, né? Sim, Mas continuado por 2 anos ou mais. E essa decisão, é né? A gente sabe que verdade. o leite materno ele continua sendo super nutritivo, suprindo ali essa criança. Eu sempre tenta acalmar ali na fase da introdução alimentar, que é uma fase que eu pego muito e recebo mães querendo antecipar. Então, chegou ali o 4 mês, elas já estão super preocupadas porque vão retornar ao trabalho, é a realidade que a gente tem hoje, Sim. e às vezes não consegue. Então, assim, como essa mãe se preparar, né, para esse retorno, assim, qual a dica que você daria para que ela volte mais tranquila para o trabalho? Sim. É nessa fase de retorno ao trabalho, pensando na realidade da maioria das pessoas, é ali por volta do quarto mês, às vezes um pouquinho antes disso, né? Ter uma licença maternidade de 6 meses é privilégio. É, mas aquilo que a gente falou na temática anterior em relação à produção, entendendo que nessa fase a nossa produção de leite já foi calibrada. Então, depois, vou até retomar um pouquinho que a gente pulou e eu acabei não falando. Depois que passa a pós-jadura, onde a gente tem um volume de leite ali ainda sendo o corpo entendendo o que precisa acontecer, chega uma fase que a gente começa a perceber a mama mais murchinha mesmo. A produção, nosso corpo vai calibrando a produção. O principal comando para calibração dessa produção é a remoção de leite, ou seja, é bebê mamando. Quem calibra melhor a produção é bebê no peito, mamando de forma frequente e eficaz. Essa calibração ela ocorre ali até por volta de 4, 6 semanas pós-parto. Após isso, o controle de produção ele passa a ser autócrino mesmo. Quanto mais mama, mais produz. Então, uma família, uma mãe e um bebê com 4 meses, aquela rotina de amamentação já está ali estabelecida. E aí eu vou começar a trabalhar com 4 meses, eu preciso me organizar, me planejar para que, se eu desejo manter a oferta do leite materno, eu preciso fazer um estoquezinho de leite, eu preciso começar antes. Não tem, às vezes a gente vai voltar daqui a 15 dias, aí pega uma bomba, coloca no peito de forma aleatória, em algum momento do dia que eu tô esgotada, que o menino dormiu, aí a hora que eu tenho assim, eu vou lá e chego, coloco a bomba no peito cansada, nem jantei, nada, e não sai uma gota, ou sai pouquinho. A gente já fica frustrada. Então, uma dica que eu dou para o retorno ao trabalho é o planejamento precoce. Então, se você vai voltar com 4, 3 meses ou até antes um pouquinho, começa a se organizar. Se vai levar um bebê para berçário, já começa a pesquisar. Se alguém que vai ficar e esse cuidador não está adaptado, começa a trabalhar a adaptação do bebê e do cuidador. Se eu quero continuar ofertando leite, eu preciso começar a planejar e fazer o meu estoque. Primeiro, eu preciso estimular o meu corpo para que a minha produção comece a aumentar, para eu começar a aumentar o estoque, porque a produção está calibrada. Ali é o suficiente para o meu neném. Se eu quero mais, para além de amamentar, guardar e congelar, eu preciso dar um recado para o corpo. Como é que a gente faz isso? É ordenha. Aí uma bomba vai ser uma muito amiga nossa. A bomba para fazer protocolo para estímulo de produção para a gente começar esse estoque. Mas uma coisa que eu trabalho muito também na consultoria de retorno ao trabalho é o entendimento de que o principal nessa fase de retorno ao trabalho
não é só ter o congelador lá cheio de leite, como a gente vê às vezes os cursos na internet aí, né? De abre um freezer cheio de leite. A gente precisa entender que tem um bebê que vai precisar se adaptar a uma rotina nova, que vai precisar aprender a consumir o leite que não seja no peitinho de mamãe. Quem vai oferecer esse leite? Tá tranquilo? Tá seguro? A forma como vai ser oferecida, a família já conhece quais são as possibilidades e já escolheu qual é o melhor para a sua realidade? Não dá para chegar o dia de voltar, eu vou voltar segunda e quando for na sexta eu compro uma mamadeira e vou querer que o bebê comece a aceitar a mamadeira. Às vezes dá certo, mas às vezes tem bebê que tem dificuldade de aceitar, inclusive, a mamadeira. Então, esse planejamento antecipado faz com que a gente consiga chegar ao momento de voltar a trabalhar mais tranquila. E olha, não dá para ficar tranquila porque a gente nunca está pronta para voltar, né? Mas o mínimo de leveza que a gente puder trazer ao processo para quando eu vá voltar a trabalhar, se eu sei que meu filho tem o que comer, ele sabe comer sem ser no peito, eu sei quem vai ficar, o lugar que ele vai ficar, e eu estou tranquila quanto a isso. Pensando no nosso emocional, não tem como a gente não olhar para isso, se a gente pensa em amamentação e retorno ao trabalho, não tem como fechar os olhos para as nossas emoções e o quanto isso mexe com a gente, né? É aquela sensação de que, caramba, quando as coisas pareciam que ia ficar boa, vem lá outra queda. Agora você vai ter que voltar a trabalhar. E até a gente se readaptar a tudo demanda um tempo. Mas esse planejamento antecipado eu acho que possibilita o mínimo de tranquilidade, porque se a gente sabe que o filho está bem, a gente tem gás para seguir, Eu né? sempre falo que, assim, a gente tem as nossas demandas, mas o bebê sempre não tem nada a ver com isso. A gente vai ter que e lembrar que também que ele precisa se adaptar, né? Então, a gente não pode depositar sobre o bebê a responsabilidade, por exemplo, de ter que comer na introdução alimentar porque eu vou retornar ao Sim, trabalho. Porque para ele também existe, do jeito que é uma modificação, é um retorno nosso, é toda uma mudança nossa também é para o bebê, né? Então, ter esse preparo realmente é muito importante. A gente poderia ficar aqui a tarde toda, né, conversando, mas sim. assim, eu acho que a gente pode resumir quando a gente fala ali sobre a amamentação. Lógico que em relação aos benefícios, eu nem quis trazer sobre isso porque eu acho que já está muito assim. A gente vê Em muito na todo internet, lugar, né? todos os lugares, que amamentar é maravilhoso, é benéfico para a mãe, para o bebê, deve ser nossa primeira opção de escolha, né? A gente lutar, lógico que tem algumas situações que não vai ser possível, mas que, se for possível, a gente fazer de tudo ali para que aconteça. E eu acho que dentro do que a gente conversou, se a gente puder fechar assim, uma palavra seria informação, né? Que eu Acho que acho que sim. esse é o preparo, né, que traz essa leveza e ter bons profissionais ao O nosso apoio, redor, né? né? Que eu Acho que é o falo que o apoio. enxoval e das propostas que foi a proposta do nosso grupo ali do Maternando Consciência no WhatsApp e hoje, né? No podcast Nutri-Gerações é isso, é mostrar o quanto que a informação e você ter profissionais que tragam esse direcionamento, então não ficar solto ali com tanta informação, porque hoje é tanta informação que as pessoas ficam perdidas sem saber como atuar. Nossa, agora é isso, não, não pode isso. Então, quando você busca ali, né, e sabe que a gente tem profissionais que peguem na nossa mão, isso faz toda a diferença para que a gente consiga ter sucesso ali Sim. é, na amamentação. Então, eu sempre recebo a demanda, nossa, mas o que que eu vou fazer para melhorar a minha produção de leite? Né? Já tenho uma pega ok, já avaliei isso, mas Faça aí um manipulado, né? é isso. Não. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar era isso, que na realidade não existe nenhum alimento milagroso, Nenhuma fórmula mágica, nenhuma né? fórmula mágica, mas existe exatamente esse preparo, né? Então, amamentar em livre demanda, porque o leite é fábrica e não Não é estoque. estoque. Eu acho muito importante a gente frisar da amamentação, principalmente nos primeiros meses ali da amamentação da madrugada, que as mães acabam, às vezes, né, retira e dá para o bebê. Então, a gente sabe que já tem a questão do leite materno é tão maravilhoso que ele tem uma regulação pelo ciclo circadiano. Então, a gente tem hormônios que são liberados mais no leite Durante a materno à noite, né? noite e outros durante o dia, e a própria ativação ali do hormônio da prolactina, que vai garantir a produção. Sim, Então, né, isso é muito importante. A ingestão de água, né, que é fundamental manter essa hidratação. E comer comida de verdade. A gente não precisa ficar pensando, né? Ai, tome chá tal, tome comida tal. Quando você já come ali comida de verdade, sem fazer restrições desnecessárias, né? sim. Tantos mitos que a gente tem, que tal alimento vai causar isso,
né? Enfim, existem as particularidades, mas quando a gente vai ali para comida de verdade e ter uma boa alimentação, acho que isso já vai ser fundamental, né? E como você falou, ter essa pega adequada e esses sinais que vão, né, nos direcionar para que a gente tenha, de fato, uma amamentação bem-sucedida, que seja confortável e feliz para a mãe e para o bebê, né? Que acho que essa é a ideia, trazer essa leveza Sim, que a amamentação traz, que não é romantizada como, né? Esse início realmente ele passa por períodos de adaptação, sim. mas que pode sim, né, ser muito. E entender que são fases, né, Dayana? A gente, você falou sobre essa questão da noite e muitas vezes eu lembro que eu ouvia muito falar assim, o descanso é fundamental. Você precisa descansar, senão você não produz o que preste, não produz bem. Aí eu queria descansar e tinha que amamentar, e aí se eu fosse dar a fórmula, eu não queria dar a fórmula. E eu acho que isso é uma coisa que chega muito pra, acho não, eu percebo que é uma coisa que chega muito para mim. Tu falou dessa história da noite, e eu lembrei disso, né? Porque muitas vezes no pensamento de que eu preciso descansar para que eu possa produzir bem, as mulheres acabam fazendo isso, retira, armazena leite e na madrugada oferta para poder descansar um pouco. Não que o descanso não seja necessário e é muito bem-vindo, mas é o que tu falou, né? A amamentação da madrugada, ela é importante pelos hormônios que o bebê ainda não produz e a gente passa através do leite. Mas também, lembra que eu falei da calibração da produção? O momento que a gente está mais cansado é nesse início, mas é nesse início que meu corpo está calibrando a produção. Então, se eu fico 6 a 8 horas da madrugada sem amamentar porque eu preciso descansar, é, todos os dias, a minha produção, o comando que está recebendo é esse. Então, vai calibrar para essa demanda que está recebendo. Não é que aquela mulher não possa descansar, mas a gente precisa alinhar as expectativas. É, Entender não que é uma é fase uma fase também, que vai né? passar e que existe a necessidade do bebê. Eu sei, a gente fica cansada. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu amamentei os dois. Mas o meu bebê também tem as necessidades dele. E é uma fase, gente, passa. Por mais que a gente ache que não vai passar, eu digo, quando a pessoa está vivendo o caos e alguém diz que vai passar, dá vontade de esganar quem diz. Mas passa. E a transformação que a gente vive na vivência, que a gente passa na vivência do processo, eu digo que a lagartinha ali que vai se transformando em uma borboleta, né? O casulo é apertado, é doloroso o processo, mas o final é maravilhoso e a gente sabe que os benefícios da amamentação vão trazer ali, vão se Vale a perdurar para pena, toda a né? vida, né? Todo Vale. esse vale muito a pena, né? Passar por, Sim. por essa fase. É isso, eu queria muito agradecer. É um prazer sempre ter você aqui, né? A gente já é parceira aí há muitos anos. E deixar essa mensagem, né, para as mães que realmente busquem informação, busquem bons profissionais, que é possível sim, né, ter essa amamentação de forma mais prazerosa, sendo conduzida como o desejo delas, seja do início até a sua finalização, né, que ela Sim, aconteça, seja de forma gentil, né, de forma prazerosa ali, e com todos os benefícios que a gente sabe que o leite sim, materno tem. sem dúvida. E, Dayana, uma coisa que eu acho que é importante também a gente trazer é esse entendimento de que muitas vezes a gente fica tão limitado ao que a gente ouve de orientação, ao que é recomendado pelos órgãos de saúde, dos 6 meses de aleitamento exclusivo e tudo mais, que eu percebo que muitas vezes quando por algum motivo, alguma individualidade, como a gente conversou aqui, né, algum fator daquela mulher, quando a amamentação não acontece ali como o que eu esperei, ou de forma exclusiva, às vezes as mulheres desistem, se frustram. E o aleitamento misto, ele também é importante, né? Então, qualquer gota do leite importa. Eu Então, disse, quanto você conseguir amamentar, vai cada ser gotinha vai benéfico, ser muito importante, né? Então, quanto for possível. enquanto for possível, e o tempo que for possível também, né? Eu trabalhei muito tempo lá no banco de leite, né? E às vezes as mulheres não sabiam, as pacientes que eu ia atendendo, chamando, fazendo convite para ser doadora, tinha um filho maior ou uma irmã, e eu dizia, ó,
faz o cadastro lá, vai ser doadora, a gente está precisando. E as pessoas não sabem que uma mulher que amamenta também, mesmo independente da idade do bebê, ela pode ser doadora de leite. Pode ter 1 ano, pode ter 2 anos, pode ter 3 anos. Se eu amamento, eu posso ser uma possível doadora. Então, isso prova o quanto esse leite ainda é importante. Se Uhum. ele vai ajudar aquele prematurinho que está ali na UTI a sobreviver, por que que ele não vai ser importante para a minha criança que tem 2, 3 anos, seja qual a idade eu escolhi para continuar amamentando, né? Com Então, certeza. é importante. Eu agradeço, Dayana. É sempre um prazer e estou sempre aqui. Você é uma grande parceira e uma grande amiga. Foi um prazer, É. amiga. E fiquem aí, né, de olho nos próximos episódios, que vai vir muita coisa boa.